Todos acharam? Evangelho de Mateus, vou repetir, capítulo de número 10, a partir do verso 5. Nos diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis o rumo dos gentios, nem entreis em cidades samaritanas, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguires, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios. De graça recebeste, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em verdade, ou melhor, em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Use com efeito a casa que for digna, venha também sobre ela a vossa paz. Se porém não o for, torne para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sair daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e um pai ao seu filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. Amém? Podem sentar, queridos e queridas. Nós encontramos nesse capítulo 10, Jesus escolhendo os discípulos nos primeiros versos de 1 até 4, e esses discípulos ele chamou a si e eram os seus 12. Depois de muita oração, depois de uma caminhada, Jesus escolhe 12 homens que iriam estar com ele, que seriam usados como os propagadores do reino de Deus. E dessa forma, deveriam eles então serem instruídos
acerca de algumas atitudes e ações que eles deveriam, a partir de então, tomar. Nós podemos chamar essa passagem das primeiras instruções aos discípulos. Nós vemos aqui em várias das frentes Jesus tratando como iriam se dirigir, que direção iriam tomar, a quem primeiro iam eles interpelar, o que iriam falar, como iriam falar, onde, quando. Então, foram necessárias várias instruções. Eu espero, queridos, que nós venhamos aqui conseguir fazer e passar essas instruções com entendimento em algumas mensagens de celebração daqui para frente. Então poderá ser que nós iremos ter aqui umas 2 ou 3 mensagens nesse tema, que vamos delimitar como uma série: instruções aos discípulos. Instruções aos discípulos. Repita comigo: instruções aos discípulos. Então a primeira instrução que eu vou dar para você é o seguinte: seja mais animado. Bem forte. Instruções aos discípulos. Diga para o seu irmão assim: essa é a primeira parte. Mais uma vez agora você vai falar com ele assim: você não pode perder as outras. Isso é só o começo, hein? Amém? Amém? Não vamos perder as outras, amém? E nem essa, claro, né? Então vamos dar toda a atenção que o Espírito Santo preparou para nós. Primeira coisa, no verso de número 5, queridos, Jesus, em suas primeiras instruções aos discípulos, o cunho dessa instrução tinha um propósito: enviá-los. Repita comigo: enviar. O discipulado, queridos, acontece na nossa vida. Nós somos os discípulos do Senhor, e ele acontece na nossa vida para que nós também sejamos enviados. O princípio é esse: viemos a ser produtivos. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, texto que nós sabemos de cor, né? Quem sabe de cor, levanta a mão. Quem não sabe, né? Precisa saber. Ide por todo mundo e como? Pregar o evangelho a toda criatura? Não, queridos, tem gente falando isso aí, não é esse não. Esse é Marcos 16, 16. Ide pregai o evangelho a toda criatura? Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Eu vi algumas boquinhas assim: ide pregai o evangelho a toda criatura. Não. Abra sua Bíblia, por gentileza. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós somos enviados para fazer discípulos. Marcos 16, 16, né? Começa 15, 16, 17, aí termina com aquela instrução de que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos, vamos curar. Ali é uma visão geral, mas Mateus vai lá no cerne da coisa. Ao sermos enviados, qual é o nosso papel? O nosso papel é fazer discípulos. A visão que Deus tem nos dado, queridos, para trabalhar é ganhar uma pessoa. Repita comigo: ganhar. Mais uma vez, bem forte: ganhar. Depois de ganhar, nós vamos treinar, nós vamos fazer discípulo, vamos formar essa pessoa, nós vamos consolidá-la no Senhor, nós vamos edificá-la. Então, ganhar, edificar, ou seja, tornar essa pessoa um discípulo idôneo, como Paulo falou a Timóteo, e depois enviar para fazer outros discípulos. Foi assim que Jesus fez com os discípulos. Trabalhou com eles, os preparou, e aí então disse: agora chegou a hora de ir mais além. Então eu os envio. Eu os envio, mas com algumas instruções. A primeira delas
No verso 5 do capítulo 10 de Mateus, Jesus falou aos discípulos daquela época: olha, não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis em cidades samaritanas. Eu fiquei pensando, mas Senhor, que coisa estranha, não é? Jesus aqui, nessa primeira instrução ao discípulo, ele veio para ganhar o mundo inteiro, mas ele diz para não pegar o caminho de todas as gentes, só os judeus era o foco, não era para ir na cidade samaritana, só os judeus. No verso de número 7, ele fala que à medida que for seguindo, vai pregando o evangelho, mas ainda ele fala, mas de preferência, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui explica melhor. Se você pegar só a primeira frase, parece que Jesus está fazendo acepção de pessoas do resto do mundo. Não. O certo, queridos, é que Cristo veio como cumprimento de uma promessa para Israel. Olha, Abraão, Deus havia prometido a Abraão, está no livro do Gênesis: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E da bênção de todas as famílias da terra, Jesus veio da raiz de Abraão, da raiz de Davi. Se não houvesse essa promessa, não tinha necessidade de Jesus nascer encarnado como homem da casa de Davi. Mas foi propósito de Deus, pois uma promessa foi feita a Abraão. Agora, como seriam benditas todas as famílias da terra? Primeiro, os judeus precisavam rejeitar a promessa. Para que eles pudessem rejeitar, eles tinham que tomar conhecimento dela. E tomariam conhecimento com a pregação. Mas olha que fantástico que Jesus fala aqui: de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Há uma brecha aqui, queridos, para o restante todo. E a grande graça de Deus é que Jesus veio preferencialmente para eles, mas por terem rejeitado, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 12. Por gentileza, agora abre a sua Bíblia para você entender. O que estamos falando está nas Escrituras, queridos, por isso nós vamos conferir, porque é uma mensagem importantíssima acerca de quem somos e o que devemos ser e o que fazer. Verso 11 de João, o Evangelho de João capítulo 1 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Repita comigo: os judeus não o receberam. Diga para o seu irmão assim: mas você recebeu. Se você não recebeu ainda, hoje você não pode sair daqui sem receber. Não pode. Repita comigo: eu não vou sair daqui sem receber. Levante suas mãos no nome de Jesus. Você quer receber agora, amém? Levante bem alto, então diga. Até você que já tomou essa decisão, é uma hora de repetir diante de Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, eu não perco a minha chance de sempre dizer: o Senhor é bem-vindo na minha vida. Eu sou teu filho. No nome de Jesus, eu te recebo como meu Senhor, meu Salvador, o meu Deus e o meu Rei, no nome de Jesus. Aleluia. Nós não perdemos a oportunidade.
Aí o verso 11 diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Verso 12: mas a todos quanto receberam, agora todos as gentes, gentios, samaritanos, o restante do mundo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que maravilha! Hoje, queridos, a instrução para nós ela é ampliada. No Evangelho de Mateus capítulo 28, agora um pouco mais à frente, nas instruções finais, Jesus diz aos discípulos: e de fazer discípulos de todas as nações. Não é isso que está escrito aí? Você fechou a sua Bíblia? Abre de novo, por gentileza. Mateus capítulo 28, verso 19. E de fazer discípulos de todas as nações. Repita comigo: de todas as nações. Todas as pessoas. O nosso trabalho, irmãos, em fazer discípulos hoje é fazer discípulos de todas as pessoas que Deus nos oportuniza. Agora, melhorando essa instrução para que nós possamos entender melhor, como é que vamos fazer discípulos de todas as nações? Queridos, número um, primeiro, nós precisamos ganhar alguém para Jesus. A pessoa tem que ser instruída no Senhor a ter uma experiência profunda com Deus. Ele tem que ter a oportunidade de tomar uma decisão inequívoca de receber Jesus na sua vida como seu Senhor. Nós hoje aqui declaramos com a nossa boca que nós recebemos a Jesus como Senhor. Então diga para o irmão que está ao seu lado assim: você pode ser um discípulo. A palavra de Deus assim, diz: se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, crendo no teu coração, serás salvo. Quando você declarou aqui, você creu? Amém? Ou só repetiu por mera repetição? Não, nós temos que crer. A salvação é pela fé. Se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor, crendo no teu coração, serás salvo. Agora veja, depois da conversão, ou seja, da tomada de decisão, e que declara a você: ninguém pode tomar por você a não ser você mesmo. Repita comigo: ninguém irá tomar por mim. Sou eu que tenho que decidir. Amém? Uma vez que você liberalmente decidiu, tomou uma decisão por si, inequívoca, agora tem um outro passo, um segundo encaminhamento. Esse segundo encaminhamento, que eles trata-se da libertação e cura da alma. Aquele que recebe a Jesus como Senhor precisa passar por um processo de libertação e cura da alma, um tratamento chamado discipulado. No texto que nós acabamos de ler aqui, no verso 7, Jesus foi dizendo: à medida que vocês vão seguindo, vocês vão pregando o Evangelho. Aí, verso 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expele demônios. Todas essas frentes aqui, curar enfermos aqui, que eles falam não só de doenças físicas, mas trata de todas as doenças, tanto as físicas, quanto as espirituais, quanto as emocionais. Depois entra aqui, segunda atitude que nós temos que ter, que está no verso 8, foi dada aos discípulos e nós o somos: ressuscitai mortos.
não só pessoas que estão com morte física, mas aqueles que estão em morte espiritual. Quem experimenta morte espiritual, que eles não são aqueles que nasceram de novo. Quem experimenta morte espiritual não são aqueles que são os que são salvos na primeira ocasião. Os nascidos de novo no Senhor, aqueles que receberam Jesus como Senhor pela primeira vez, não. Para ressuscitar alguém que já foi vivo, é que alguém estava no caminho do Senhor e se tornou uma ovelha perdida. Morte espiritual, no sentido de que alguém que já teve uma experiência tão profunda com Deus e caiu. Trabalho difícil. Chama-se resgate da centésima ovelha. Um trabalho árduo. Mas também quer dizer acerca de sucessão de mortes de pessoas que morreram fisicamente. Se Deus nos der essa condição e essa oportunidade, não podemos sonegar o poder de Deus e na autoridade do nome de Jesus impor as mãos. E vai ressuscitar, queridos. Eu já orei para uma pessoa e ela ressuscitou. Você pode não crer, mas eu estava dentro de uma UTI e a máquina estava dizendo morte cerebral. O médico chegou para mim para avisar para a família: pastor, ainda bem que o senhor está aqui, porque nós vamos ter que levar essa notícia lá fora agora. E lá dentro da UTI tinha um outro pastor comigo, conhecido, amigo. Eu falei com ele: rapaz. Aí ele: pastor, a coisa ficou difícil, mas eu falei assim: eu creio que ele pode sair dessa. Ele: eu também creio. Então eu falei: meu amigo, se nós dois estamos crendo, a Bíblia fala que se 2 ou 3 concordarem acerca de qualquer coisa será feito, e ele será. Irmãos, olha, até hoje eu me arrepio disso. Eu e ele fomos lá, pastor Domingos, lá de Serra Dourada. Nós fomos lá, impusemos a mão na cabeça do homem, e no nome do Senhor Jesus, o homem voltou à vida, e está vivo até hoje. Nós precisamos crer, queridos, que Deus faz o impossível. Depois voltei lá para conversar com o médico. Ele falou assim: rapaz, é inexplicável. Nós trocamos a máquina. Tinha certeza, porque nós só damos laudo de morte cerebral depois de passar por 2 ou 3 máquinas diferentes para não ter erro. Não sabemos o que aconteceu, mas o cérebro do homem voltou a funcionar. Ele não tem um monte de pedaço do cérebro, queridos, está vivo aí, mas falta um monte de pedaços, sério mesmo. Perdeu pedaços do cérebro, mas está vivo. O nosso Senhor pode fazer. Purificar em leprosa, ou seja, purificar a pele das pessoas, seja de que doença for. Hoje uma doença muito comum aí, que toma conta de muita gente, um nome até esquisito, né? Psoríase, né? Deus cura isso. O médico fala que é incurável, mas Deus cura. E muitas outras enfermidades da pele. Agora, verso 8 ainda: expele demônios. Aqui eu quero dar um up. Libertação. E libertação das enfermidades, libertação da morte, do demônio da morte, libertação de demônios de toda espécie. Queridos, para que nós venhamos no nome de Jesus levar uma pessoa a ter um encontro com Deus, transformador de sua vida, renovador, ele precisa passar por uma libertação. E será liberto no nome de Jesus. O discipulado produz essa libertação plena. Agora veja, queridos, hoje pela manhã na escola ministerial, nós demos uma instrução, e eu quero repeti-la aqui brevemente para vocês, e incentivá-los a não perder a escola ministerial. Todo ser humano, ou ele está com Deus, ou ele tem um demônio.
E o mundo espiritual tem um objetivo só: obscurecer a mente do ser humano acerca das coisas de Deus. Se nós não soubermos tratar e entrar nisso, queridos, para guerrear nesta área, as pessoas não irão entender a salvação. Por gentileza, para você entender o que eu estou dizendo, abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, o verso 4. No nome de Jesus, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 4. Nós vamos ler do 3 e o 4, para você entender porque muitas vezes nós compartilhamos o evangelho de Cristo com as pessoas e não entra nas suas mentes. E às vezes até ficamos entristecidos: puxa, eu queria tanto que a minha família servisse ao Senhor, eu queria tanto que o meu marido servisse ao Senhor, eu queria tanto que isso acontecesse. Mas, queridos, enquanto o evangelho não entrar para modificar, às vezes o nosso parente, aquela pessoa que é o nosso alvo, aquela pessoa que nós tanto amamos, que queremos que conheça Jesus, sabe o que ele acha? Como eu disse hoje de manhã, ele nos acha um chato de galocha. Acha que nós somos fanáticos, acha que nós somos loucos, acha que nós somos perturbados, enjoados. E aí, vez ou outra, saia de perto da gente, corre de nós. Lá vem fulano de tal, vou embora logo. Você fica sabendo, se você vai lá, por exemplo, na casa dos seus pais, fica sabendo que você vai chegar, antes de você chegar, ele já... Se te ver vindo lá longe, fala assim: não, já vou embora logo, que é melhor. E aí você acha que é alguma coisa com você. E aí a gente começa a ter problema. Se nós não tivermos conhecimento da palavra, queridos, nós vamos errando e errando, e aí perdemos as pessoas mesmo. Mas olha aí, para você saber o que diz a palavra de Deus, Paulo dando instruções à igreja de Corinto de como ganhar as pessoas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4, diz assim, primeiro verso 3: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, ou seja, para aqueles que não têm Deus, estão se perdendo, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, cegou o entendimento, e eles são incrédulos, se tornaram incrédulos, não creem, porque o entendimento, a mente está cega. E não é uma coisa natural, queridos, não é porque não entenderam, porque você não soube explicar. Não quer dizer que eles não entenderam porque leram e não está inteligível o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não quer dizer que eles não ouviram o que você falou. Não quer dizer que eles não saibam que exista o reino de Deus e a igreja. Nada disso. Não acontece porque um demônio cegou-lhes o entendimento. Hoje pela manhã eu dei o exemplo disso. Como é que isso ocorre? É igual quando você não quer que a luz entre no seu quarto à noite. E aí normalmente o que a gente faz? A gente deixa a luz, né? Quem tem filhos, então é muito de fazer isso, né? Quando tem criança pequena. O que você acende? Acende a luz do corredor, não é isso? Quem já acendeu a luz do corredor por causa de criança? Né? Aí você acende a luz do corredor, mas você não consegue dormir com aquela luz nos olhos. O que você faz? Vai na porta do seu quarto e fecha. Quando você fecha a porta do seu quarto, a luz do corredor não entra no seu quarto. O Deus desse século faz isso com as pessoas: fecha-lhes a porta à luz, tranca-lhes o entendimento, e a luz de Deus não pode entrar em suas mentes. Continuando o verso 4: para que não lhes resplandeça, como acabei de dizer, a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos, se nós não entendemos o evangelho, se Jesus não for a luz que entra na mente, não vai haver salvação,
não vai haver cura, não vai haver libertação, e o homem não poderá ter relacionamento com o Espírito Santo, estará impedido. Esse é o trabalho do diabo. O nosso trabalho como filhos de Deus é derrubar a Satanás aqui, para que aquele que precisa de Deus ouça o Senhor e seja liberto, seja salvo, se torne um discípulo de Deus. Amém? Como fazer isso? O texto fala aqui bem claramente: nós precisamos pregar a Jesus Cristo como Senhor, porque o que vai promover a libertação na vida da pessoa é a luz do Evangelho de Cristo. Agora veja, irmãos, como é que nós vamos quebrar essa barreira se o Deus deste século vem cegando o entendimento? Nós temos que deixar de ser chato de galocha. Diga para o seu irmão assim: nós não podemos ser chato. Como é que eu me torno um cara legal, de tal forma que aquele que está endemoniado, influenciado por Satanás, porque ele está sem Deus, quem está sem Deus está obscurecido por Satanás, eu consiga entrar no seu círculo e influenciá-lo? Nós precisamos, número 2, atender o envio. Repita comigo: atender o envio. O Senhor fala aqui, né, chegou para os discípulos e disse assim: olha, vão com essas instruções. Beleza, estão aqui as instruções, Senhor, tudo bem. Tá, mas e aí? E aí, discípulo? Não, entendi as instruções, está tudo jóia. Mas e aí? Você vai ficar no mesmo lugar? Não, tudo bem, eu entendi, mas está tudo certo. Se você não sair e partir para fazer, não adianta. O Senhor Deus está nos enchendo de instruções, amados, pela sua palavra, em como é que nós vamos abençoar as nossas famílias, em como nós vamos ajudar as pessoas. Mas se você não decidir, estão entendendo? Estão entendendo? Diga comigo: eu vou fazer o quê? Arregaçar as mangas. Eu vou trabalhar. E parte para dentro. Tem muita gente que faz isso. E continua só com as mangas arregaçadas. Meus queridos, para que alguém possa formar um grande jardim, um jardim muito lindo, ele tem que meter a mão na terra. Sim ou não? Quem gosta de jardim aí? A gente gosta de ver, né? Agora, quem aqui realmente já colocou a mão para fazer jardim? Levanta a mão aí. Então você sabe o que eu estou dizendo. Eu lembro que uma vez eu era criança e minha mãe inventou de plantar umas rosas lá na frente de casa. Ela já vai olhar para mim ali meio atravessado, quer ver? Que vem as histórias. Meus queridos, e ela inventou de fazer um jardim lá na frente da nossa casa. Hoje não, hoje é tudo cimentado, tem grade lá na casa onde eu morei quando era criança. Mas o legal da minha mãe era o seguinte, que ela inventava de fazer as coisas e me chamava para eu, né? E aí arrumamos um carrinho emprestado do vizinho, carrinho de mão. Enxada tinha lá em casa, pá, cavadeira, uns pedaços de paralelepípedo. Então era preciso primeiro fazer um cercadinho. Aí foi feito lá aquele cercadinho, calçadinha de pedra, e eu lá no carrinho. Eita!
E aquilo regaçou tudo de calo. Que legal, mas a gente estava sonhando com jardim e tal. E aí ela arrumou as mudas lá com as vizinhas dela que já tinha jardim, e pega matinho para lá e matinho para cá, uns que eu nem sabia o nome. E nós lá, eu e meu irmão, né? E tal. Mas essa era a parte legal, porque a parte ruim foi na hora que ela falou assim: agora vocês vão buscar bosta de boi. Como é que é, mãe? Meu Deus do céu. Eu vou falar um negócio aqui, queridos, que não era nem para gravar. Mas diga a pessoa que está ao seu lado assim, para o jardim ficar bonito, você tem que meter a mão no cocô. Quem já fez jardim aí? Levanta a mão de novo. Mão tudo era sujo de bosta. A minha também ficou. Meus queridos, preste atenção, para quando formos passar por isso, não desanimarmos, pois o projeto à frente é grandioso. Depois que ficou pronto o jardim lá na casa da minha mãe, que assim, o jardim amador, muitas rosas passavam lá, as pessoas passavam na rua, nosso muro era baixinho, pediam rosas para ela, queriam as mudas, mas foi preciso isso. Olhe a pessoa que está no seu lado, diga assim: você é muito lindo. Os casados então, aqueles que estão próximos aos filhos, né? Hora do love. Se estiver próximo ao seu casal aí, seu marido, sua esposa, por gentileza, dá um beijinho nela. Está perto do filho, olha que coisinha mais fofa, dá um beijinho no filho. Atenção, gente, para que essa pessoa linda estivesse no seu lado bem bonitinha, muita bosta foi limpada. Esta é a realidade. Viu, Rony? A Dani, muita fralda. Você não é diferente. O Nicolas não é diferente. Só que, queridos, nós queremos ganhar pessoas, nós queremos abençoar pessoas, nós queremos fazer discípulos, mas não estamos dispostos a limpar a sujeira que o diabo deixou na vida dela. Jesus, um dia, uma mulher foi pega numa situação de muita sujeira, e aí todos queriam matá-la porque ela estava suja. Jesus disse assim: quem não tem nenhuma sujeira, atira a primeira pedra. O que aconteceu, querido? Todos foram embora. Um jardim, para continuar bonito, precisa continuar colocando nele adubo, e o adubo melhor para um jardim é o tal do estrume de boi. Você vai num jardim bem lindo, colorido, mas muito lindo, dá uma respirada bem fundo assim perto você vai ver o que você vai cheirar. Jesus disse aos discípulos: vão, mas saibam, vocês terão que tocar em pessoas enfermas, vocês terão que ressuscitar mortos, e vocês vão se tornar impuros com eles, vocês vão ter que se juntar a leprosos,
Aquilo que era altamente proibido naquele tempo, tocar em enfermos, o discípulo ficava puro, e ele falou: coloque as mãos sobre os enfermos, está em Marcos 16, 17. Vocês precisam curar os leprosos, vocês precisam estar perto dos endemoniados, vocês precisam estar perto daqueles que estão presos. Queridos, para que nós possamos fazer discípulos, nós precisamos nos aproximar dos ímpios, daqueles que estão com a mente ensandecida por Satanás, obscurecida. Precisamos arregaçar as mangas e trabalhar. Intencionalmente, precisamos nos aproximar das pessoas, com muito amor e muito carinho. Então você precisa saber: meu parente gosta de churrasco, faça um churrasco na sua casa, convide. Mas pastor, não estão tendo dinheiro nem para fazer churrasco de carne moída, pastor. A coisa está feia. Meu irmão, faz o tal do churrasco americano, que é o engana o convidado. Não tem o engana convidado? Cada um leva um pedaço. Aí você ainda fala assim: não, estou dando a minha casa. Todo mundo vai trazer feliz da vida, você não precisa nem de dar isso. Já dou suco. Estratégias, queridos. Intencionalmente você vai se aproximar. Gosta de festa, gosta de caminhada, gosta de andar de bicicleta, gosta, né, de ver um futebol. Você vai usando estratégias para trazer a pessoa para o seu relacionamento. Isso é que nós chamamos de purê de batatas. Para tornar a pessoa amigável. A instrução que Jesus deu aqui aos discípulos foi essa: vocês vão e entrem na casa, convivam com essas pessoas. A forma como nós vamos, queridos, é levar as pessoas a Deus veementemente, com poder, é convivendo, nos relacionando. E à medida que formos nos relacionando, o Espírito de Deus que está em nós vai batendo, e você vai também ministrando a palavra, citando o nome Jesus, porque o nome Jesus é salvação. Repita comigo: o nome Jesus destrói fortalezas. E você vai citando o nome Jesus, e a fortaleza vai sendo quebrada, e o nome do Senhor Jesus vai prevalecendo, porque Ele levantou para vencer e destronar todas as obras do diabo. Vamos abrir, por gentileza, Isaías, capítulo de número 60. Versos 1 e 2. O Senhor nos enviou e nós precisamos nos dispor e ir e fazer. Olha o que diz a palavra: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Aleluia. Sabe, queridos, quando nós nos dispomos para Deus, a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. E aí aqueles que estão próximos a nós, mesmo que estejam obscurecidos por Satanás, os demônios serão expelidos da vida dele, porque não poderão permanecer, não poderão prevalecer, pois aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Você quer ganhar a sua família para o Senhor, amém? Nós começamos essa noite orando pelas famílias, amém? Comece com disposição.
Acate o envio. Depois de acatar o envio, se torne alguém relacionável. Esteja disposto a tratar as situações difíceis. E a palavra de Deus nos garante que a glória do Senhor resplandecerá sobre nós. Sabe, meu amado e minha amada, mas tudo começa com uma pessoa. Tudo começa com você. Tudo começa comigo. Se eu não estiver disposto para Deus, se eu não estiver disposto a negar a mim mesmo, disse Jesus: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia toma a sua cruz e siga-me. Se eu não estiver disposto a me curvar diante ao governo de Deus, receber a Jesus como Senhor da minha vida, e que Ele venha direcionar, me dar as instruções, e eu esteja disposto a obedecê-la, não acontecerá a libertação, não se restaurará sonhos, não ocorrerá livramento, nem renovação na vida das pessoas. Primeiro, começa comigo. Eu preciso, como diz João 1,12, receber a Jesus na minha vida. E essa decisão só você pode tomar. Por gentileza, coloque de pé. E ao estar de pé ao lado do seu irmão, diga assim: não perca a parte 2. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por gentileza. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu entendo pela fé que o Senhor tem algo maior a meu respeito. Me ajude, Senhor, a corresponder plenamente com o que o Senhor planejou para mim. No nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, cientes de que nós somos aqueles que vão fazer diferença nesse mundo, Deus, nós nos dispomos nesta hora, Senhor, a sermos aliançados plenamente com o Senhor, para servir, Deus, de agentes de libertação neste mundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Essa noite você orou, recebendo a Jesus na sua vida. A mensagem dessa noite pode ter sido pregada a alguém que estava muito frágil espiritualmente. Você estava tão desanimado ou desanimada. Veio no culto pela graça. Não tem quando você vai no culto pela graça? Não tinha força para nada. Mas o Senhor te restaura. Eu quero orar com você que veio assim. No nome de Jesus, vem à frente. No nome de Jesus. Não deixa para depois, vem à frente. Deus tem algo melhor para você e maior para você. Talvez você orou comigo hoje também para receber a Jesus como Senhor na sua vida. Pela primeira vez você fez uma oração: Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Vem aqui à frente. Nós vamos intensificar as orações. A palavra de Deus diz o seguinte: ao ouvires a minha voz, não endureçais vossos corações. Eu tenho certeza também que você
e estava pensando qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, mas o Senhor lhe falou aqui essa noite que Ele tem um propósito, salvar os seus familiares. Mas o Senhor tem falado para você: eu tenho sido negligente na oração, eu tenho sido negligente nos relacionamentos, eu não tenho investido. Eu quero orar por você para Deus te fortalecer. Sai do teu lugar e vem à frente. Pode chegar mais para frente, queridos, bem mais para frente. Isso. Não consigo ir além do teu olhar. De muitas outras formas o Espírito Santo falou na sua vida. A riqueza que E Ele está falando para você: você precisa ir lá. dentro de você. Tem algo novo para você. O ouro eu consigo. Em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem à frente. Mas É Deus falando com você. Posso a Deus adorar. É hora de receber a oração. Põe a mão à altura do seu peito, por gentileza. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu estou
declarando com a minha boca que eu sou dependente de Ti. Estou declarando que quero o Senhor na minha vida e estou disposto a me curvar ao Teu governo, no nome de Jesus. Olha, Pai Celestial, aqui estão essas pessoas na frente, Senhor. Que Teu Espírito Santo, por meio da palavra, falou-lhes no coração, direcionando-os, ó Senhor, a irem aos Seus pés, Pai, para receber do Senhor o livramento, o encorajamento, a renovação, reafirmarem a sua aliança, tomar uma decisão de caminhar, ó Deus, no Senhor, e no nome de Jesus, que todas as amarras, todas as lutas, todos os levantes de Satanás, todas as ações de cegueira estejam destruídas no nome de Jesus, mas que a luz resplandecente da Tua palavra possa brilhar, ó Deus, profundamente e maravilhosamente nas suas vidas, no nome de Jesus. Amém.